Então, de volta aqui no terceiro bloco, nós vamos continuar essa conversa aqui com o Paulo Henrique, que é diretor de Engenharia de Trânsito aqui na cidade de Manaus. Paulo, tem uma coisa que incomoda a todos nós, que diz respeito à ordenação do centro da cidade de Manaus. É um espaço muito bonito, com grande parte da sua história está inserido ali, como o Teatro Amazonas, o prédio da Alfândega, a Matriz, etc. Mas o nosso centro precisa de uma ação mais contundente do governo e da prefeitura no sentido de ordenar o centro. Nesse sentido, Paulo, o que está sendo feito para isso? O centro da cidade é uma preocupação especial do prefeito Arthur Neto. Ele criou uma secretaria especial, o Rafael Assayag cuida de toda essa área do centro, de criar políticas para o centro da cidade, de estabelecer quais são as metas, um cronograma de atuação no centro. E da nossa parte, do Manaus Trânsito, na parte de trânsito, nós estamos junto com ele, com a Secretaria Especial do Centro, no trabalho de dar uma ordenada ali na circulação de veículos. Então, o prefeito criou 2 zonas de restrição, chamadas de Zona 1, Zona 2, são 2 áreas do centro, estabelecendo uma restrição de circulação de caminhões. E o Manaus Trans, através de portaria, estabeleceu os horários dessa restrição e também o limite do peso do veículo que pode circular em uma área e que pode circular em outra. E também estamos fazendo um planejamento para estabelecer as áreas de carga e descarga. Então, o centro da cidade, ele vai passar por uma transformação. Certamente, no ano que vem, daqui a um ano, já às vésperas da Copa, o centro estará transformado e o trânsito no centro estará ordenado. Então nós vamos estabelecer os locais de estacionamento de caminhão dentro daquilo que foi configurado como limite de peso e as áreas de estacionamento de veículos, já deverá ter o Zona Azul implantado. O Zona Azul está sendo pensado para quando, o Zona Azul? O Zona Azul está sendo pensado para agora, para ser implementado a partir desse ano. Então ele deve ser licitado para que haja um operador dessa área. O que nós estamos hoje numa fase de definir os locais onde vai ser feita a operação do Zona Azul, isso já está praticamente concluído, e o tipo de tecnologia adotado para o controle das vagas, para então ser feita uma licitação para a escolha de um operador. Então daqui a um ano nós vamos ter o Zona Azul operando, as zonas marrons, que são as zonas de carga e descarga também já operando, a área da Manaus Moderna toda já renovada, feito toda uma modificação, já com as áreas de estacionamento também todas definidas, de modo que nós vamos ter um centro mais humanizado, um centro que vai ter um trânsito também mais ordenado. Da parte do transporte, deve haver uma requalificação de todas as áreas dos pontos de ônibus, da área central da cidade. Então são 2 zonas. A zona central ali, a Eduardo Ribeiro, aquela zona compreendida pelas vias onde estão as lojas da antiga Zona Franca de Manaus, aquela a gente chamou de Zona 1. Nessa área só vai poder circular veículos de até 8 toneladas, peso bruto total. Então todas as cargas serão feitas por pequenos veículos, pequenos caminhões, caminhões de baú pequeno, vans, para melhorar o trânsito, a circulação de veículos naquela área. E na área do mercado, que é onde existe um comércio distribuidor, um comércio atacadista, nós aumentamos um pouco e estabelecemos o limite de 16 toneladas. Então ali é permitido veículo de até 16 toneladas, ficando livre o acesso ao porto de Manaus, onde podem entrar e sair as carretas, porque o porto ali tem o tráfego de veículo pesado, nós não podíamos proibir isso. Então essas 2 áreas da cidade é o início de um trabalho de ordenamento do trânsito. Esse trabalho no centro da cidade, ele tem o papel de depois irradiar esse ordenamento para outros lugares. Isso do ponto de vista do trânsito, como também do ponto de vista urbanístico, de organização, de tratamento dos passeios.
enfim, de modo que haja uma transformação da cidade a partir do centro da cidade, que é simbólico, que é importante para a cidade de Manaus, tem um símbolo muito grande daquilo que foi Manaus antiga, mas que é antiga para nós hoje, mas na época ela era moderna, né? Então nós precisamos associar esse modernismo de Manaus. Manaus sempre foi uma cidade à frente do seu tempo, precisa retomar isso, e o prefeito está muito focado nisso, de iniciar esse processo de transformação da cidade e depois irradiar esse processo para a cidade, que passa pela melhoria do trânsito e melhoria do transporte público. E Paulo, naquela região da Manaus moderna mesmo, o que está sendo pensado para ali e para quando? A Manaus Moderna, o Implurb, está desenvolvendo um projeto de melhoria. Então, é melhoria do passeio, requalificação de toda a orla, de modo que nós estamos junto com eles na parte do trânsito. Ali vai ser feito um grande projeto de reurbanização, sinalização viária, estabelecendo os locais de estacionamento e os horários de estacionamento, carga e descarga, acesso ao porto, acesso à feira. Vai ser dada uma requalificação urbanística. Lá em Florianópolis, Paulo, a questão da Zona Azul, cada pessoa tem um responsável e ele diz assim, essa aqui é minha rua. E a rua, ela tem marcado no chão o local para ser estacionado. Então funciona maravilhosamente bem ali. No caso de Manaus, qual vai ser a área que inicialmente vai ser abrangida por esse projeto? Toda essa área do centro histórico está inserido no Zona Azul. Então, Eduardo Ribeiro, 7 de setembro, Saldanha Marinho, 24 de maio, Joaquim Sarmento, Joaquim Nabuco, Quintino Bocaiúva, enfim, todas aquelas ruas da área central estão dentro dessa área do Zona Azul. Onde houver rotatividade, necessidade de vagas, ali vai ser feita a implementação do Zona Azul. O Zona Azul ele tem um objetivo específico, é gerar vagas para que outras pessoas possam estacionar. Então isso deve movimentar o comércio, porque vai gerar novas vagas, a pessoa que vai ao comércio comprar vai ter oportunidade de estacionar o veículo, isso vai melhorar a economia daquela região. Então a gente está focado em criar essas áreas, isso vai ser feito ao longo desse ano, para que no máximo 2 meses antes da Copa do Mundo, essa questão do trânsito na área central esteja já organizada. E pensando de uma maneira mais completa também, não é, Paulo? Nós podemos pensar o seguinte, você que hoje vive do centro da cidade de Manaus, em qualquer atividade econômica que você desempenha, é necessário que você participe ativamente eu diria assim, do revigoramento, enfim, do centro de Manaus, porque outras opções estão sendo produzidas, estão sendo construídas em Manaus, por exemplo, na Ponta Negra, shopping na Ponta Negra, etc. De repente, esses clientes vão buscar um local onde eles se sintam melhor, onde eles se sintam mais confortáveis. Então, a tua participação é importante para que o consumidor tenha vontade de ir com a sua família para o centro, porque tem como fazer as suas compras de uma maneira mais tranquila, né? E claro, com preço competitivo, etc. Mas a tua participação é fundamental na ordenação do centro da nossa cidade, né? Paulo, mais alguma coisa que você queira esclarecer para a gente? Nós gostaríamos de deixar a mensagem para quem está nos ouvindo, nos vendo, que a Prefeitura de Manaus, ela está muito unida, as secretarias, o corpo técnico, para que seja cumprida a determinação do prefeito. Nós precisamos ter uma cidade melhor, nós precisamos ter uma cidade onde as pessoas se sintam melhor. E a gente sabe que o nosso desafio é muito grande, o trânsito é um dos piores desafios, por conta de tudo isso que nós já falamos aqui. Mas nós estamos focados em trabalhar muito, em buscar as ideias e pedir a contribuição das pessoas. Quem quiser contribuir, nos procure. Manaus Trânsito está sempre aberto para que as pessoas possam vir aqui e contribuir com as suas ideias, serão bem recebidas. E você sabe que Manaus é uma cidade que abriga grandes projetos e é sobre isso que nós vamos tratar no próximo bloco, associando esses grandes projetos com a questão da mobilidade urbana. É só um instante, hein?